Olá, gente, boa noite. Estamos começando o nosso debate, a nossa live, e hoje teremos uma roda de conversa com o tema Educação e Cultura, com a pergunta norteadora, que é: qual o papel social da escola? Eu sou a Ariane, serei a apresentadora desta live, com o nosso apresentador Marcos, e a ilustre presença de 3 convidadas muito especiais, que todas são graduandas do curso de Pedagogia da UFPE, que é Caroline. Oi, gente. Boa noite. Taniara Boa noite, pessoal. e da Isis. Olá, boa noite. E iremos começar com a seguinte questão, que é: qual a possível função social da escola? Marcos. Oi, pessoal, boa noite. Reforçamos, né, que o nosso chat ele está aberto para todos, para retirada de dúvidas, e ao final do nosso encontro abriremos para responder essas questões que vocês irão colocando nele. E aí, para iniciar a nossa roda de conversas, o fato de que criamos e vivemos em uma sociedade que se caracteriza fundamentalmente pela função social, e, em especial, a função social da escola, e, apesar das transformações sofridas no decorrer da história, a escola ela representa a instituição que a humanidade elegeu para socializar o saber que é produzido. E muito se discute na importância da educação no país. Pode parecer algo simples de questionamento, mas é algo complexo de se imaginar, visto que devemos analisar a escola como um todo, ou seja, um processo que envolve todas as partes, que entrega à sociedade, cada uma com sua determinada função. E aí, diante dessa grande problemática, eu passo a palavra para a Taniara, que ela irá falar um pouco sobre a estrutura da escola e a influência no papel social. Taniara? Boa noite. É uma honra estar aqui conversando com vocês hoje. Então, quando a gente já vem falar, né, sobre a estrutura da escola, a gente tem que pensar, e o seu papel, né, na sociedade, a gente precisa pensar no espaço da escola, né, porque esse espaço ele fala, ele se expressa. Então, nós temos salas pequenas, lado a lado, com cadeiras sempre enfileiradas, direcionadas para o quadro, ou então onde para a figura do professor está, né, porque de grande maioria ainda temos o professor como uma figura autoritária dentro da sala de aula, né, nesse contexto tradicional. Corredores extensos, pátios gradeados e sempre vigiados por inspetor ou pela coordenadora. Então, a todo instante na escola, o aluno ele vem sendo doutrinado. Então, o corpo é doutrinado, né, a manter uma postura correta. Então, o professor está sempre naquele papel censurando, digamos assim, o aluno a sentar de forma correta, prestar atenção. Então, a sua atenção está sempre direcionada, está sempre sendo chamada a atenção quanto à postura, né? E dentro da sala de aula. E isso ainda é um resquício muito grande de um regime militar, né? Então, a escola ela vem nessa configuração de uma prisão e o currículo imposto em grades, onde os alunos eles vêm pensando fragmentado dentro de caixinhas, né? Então, as disciplinas são as caixinhas e falando na sociedade, como é que o aluno vai pensar, né? De uma forma englobando o todo, se na escola a gente vem doutrinando eles a pensar de forma assim fragmentada, de forma isolada, né? E os professores não saem da escola assim de uma forma geral. É sempre dentro da sala, de uma forma muito tradicional, as aulas dentro de caixinhas, né? Então, tantos assuntos poderiam ser introduzidos para que o aluno pudesse ser visto de forma prática, para ele poder sair da sala e, não sei, um exemplo aqui, pensar sobre a reciclagem, a preservação do meio ambiente, vendo isso na prática, né? Ir para fora da sala de aula. E muitas vezes isso não acontece. E a educação, ela vai girando em torno, né, da disciplina, disciplinar o comportamento.
E atualmente a gente vive um momento tão complicado, né, com tantas perdas e incertezas desse cenário pandêmico, o campo político, econômico, um caos. E o aluno está nesse meio onde, né? O aluno é aquele filho que vê o pai desempregado, o aluno é aquele filho que perdeu um parente. E a escola, nesse momento, é importante, né? Nós estamos preparando alunos de forma para estar na sociedade. E onde está a educação emocional neste momento tão importante? E a escola, de uma forma geral, não prepara. Como um exemplo muito prático e breve é o vestibular, o Enem. É um grande vestibular, a escola vem e te prepara de todas as formas. Pensa em conteúdo, pensa em você encaixar. Quanto tempo, vejam só, quanto tempo você tem para você responder uma questão. Você tem um tempo para cada questão, então ele te prepara de todos os modos. Mas e o seu emocional? Quantos alunos passam mal, se desesperam nesse contexto? E a escola não vem preparando para isso, né? Para essa pressão, para lidar com os sentimentos. Mas quando eu digo isso, que escola a gente está falando? A gente está falando da escola pública, da escola defasada. Porque a escola particular, aquela com um grande nome, um legado muito tradicional, já enxergou que esse ponto é necessário, né? A educação emocional, a inteligência emocional, como eles chamam, já vem introduzida desde a educação infantil. Então, vejam só como o papel social vem sendo trazido na escola em perspectivas diferentes, né? É um disparate muito grande quando a gente põe na balança o público do privado. Então, enquanto um está muito preocupado com essa questão de lidar com o emocional e tal, a escola pública, bom, será que vai ter professor para amanhã, né? E para falar da educação, dos direitos humanos, né? Por que não coloca isso na prática, trazendo para mais perto do aluno? E aí eu encerro minha fala. Obrigada, Taniara. Foi uma excelente colocação e vários pontos importantes a ser pensado, né? E debatido. Vamos passar agora a palavra para a Caroline, que ela vai falar um pouco sobre a importância da escola na construção dos sujeitos críticos e reflexivos. Carol? Então, gente, pegando o que Tani falou, há várias pessoas que acham que o conhecimento é a ausência de dúvida, né? Que é aquela completa certeza, e não é. Aliás, um conhecimento que é uma pura certeza ali, se esse conhecimento fosse uma pura certeza, ele ficaria estagnado. A gente teria um nível de redundância muito forte. É claro que eu não posso dizer, eu sou uma pessoa que só tenho dúvidas. Não, porque aí eu não vou agir. Mas não ter dúvidas sinalizam a falta de informação, de reflexão. E quando se pensa nas várias fontes de informação que precisamos ter no nosso dia a dia, é necessário ter um lugar também para tirar essa dúvida, né? Para a gente poder expor essa dúvida. Não uma dúvida que se coloca como uma mera suspeita, mas uma dúvida metódica. Será que eu já sei o que eu preciso? Será que eu não devo pensar um pouquinho mais? Será que eu não estou caindo nessa armadilha de tá suficiente? Então é fundamental quando a escola ela direciona o aluno, ela mostra esse caminho para ele, tira ele dessa bolha, mostra ao aluno que ele pode sim questionar, que a educação não precisa ser uma educação bancária, onde o professor vai chegar, vai depositar todo o conhecimento dele e o aluno vai ter seu conhecimento invalidado. Então, é muito importante isso, esse papel da escola para a formação de um ser crítico, um ser reflexivo. E é isso. É verdade, Carol. E também temos que pensar também qual é essa importância, né, desses sujeitos críticos e reflexivos, mas do papel social da escola na era digital, que é isso que Daís vai falar um pouquinho agora. Daíses? Obrigada. Eu queria primeiro parabenizar as meninas pelas falas pertinentes, né, e fortes dentro desse contexto educacional. Então, a escola, enquanto instituição, ela visa desenvolver o sujeito dentro das suas potencialidades e suas possíveis virtualidades, tanto na área social, afetiva, cognitiva. Libano até coloca essa questão
dessa função mesmo da estruturação social da escola em desenvolver o sujeito dentro do caráter cultural e do caráter científico. Se pararmos para pensar, vemos que a escola ela passou por um grande processo de instrumentalização. Ou seja, a escola investiu pesado, a sociedade num todo, principalmente em decorrência desse período pandêmico, que reconfigurou as estruturas dentro das escolas e da sociedade. E muitas escolas investiram pesado nessa questão do material mesmo, do instrumento, da ferramenta, para esse trabalho digital. Mas e a pergunta fica, e a formação dos sujeitos críticos? E os sujeitos autônomos e reflexivos? Né? Porque temos que pensar que, para a utilização dessas ferramentas tecnológicas, precisamos do letramento digital. E a escola vai entrar nessa função de fazer, de contribuir para essa formação crítica, reflexiva desses sujeitos, para que eles possam e saibam utilizar essas ferramentas de formas autônomas, né, com propriedade. Se tivermos uma escola que colabore para essa formação, reduziríamos até mesmo nessa questão social, por exemplo, o que vemos em larga escala, o compartilhamento de informações falsas. Isso é muito comum, isso é um exemplo vivo, né? Que temos aí, principalmente esse grande salto dessas informações de 2018 para cá, né? Que essa questão desse compartilhamento de informações falsas, fake news. Então, a escola, ela é sim importante, porque é dentro desse espaço que as crianças vão ter essas interações com os sujeitos, com os diferentes pares, né? Construir situações de diálogos mediante a conflitos e trazer essa questão dessa resolução de problemas para vamos dizer assim, um laboratório da vida em sociedade. Na verdade, é isso. A escola prepara o indivíduo para viver em sociedade. De fato, Daísis, excelente contribuição, concordo plenamente. E são questões cruciais, né? Que a sociedade, de fato, ainda precisa muito debater e refletir sobre. E agora, abrindo espaço para o nosso chat, a participante Maria Eduarda, ela está pontuando que está adorando a nossa roda de diálogo e traz a seguinte questão para o grupo responder: como reinventar a escola pensando nas demandas emergentes da sociedade? Que eu acredito que seja uma questão bastante presente, sabe? Principalmente no cenário em que a gente tem vivenciado. E aí, só repetindo a questão, como reinventar a escola pensando nas demandas emergentes da sociedade? Alguma convidada se oferece a responder essa questão? Eu gostaria de iniciar a resposta, depois passando para as meninas comentarem também e trazerem as suas questões. É muito difícil pensar em como reinventar, né? Porque quem pensa em educação de fato, uma educação transformadora, quer justamente eliminar esse caráter prescritivo da educação, em que vemos há muito tempo, né, em dizer exatamente como a educação deve ou não acontecer. E para fugir desse caráter, não podemos ditar como ou não, o que ou não a escola deve fazer, mas pelo menos pensar, pois somos sujeitos reflexivos. E um grande ponto que a escola precisa, sim, reestruturar é a questão da pedagogia do exame, né? Onde vemos que a escola tem muito evidenciado esses altos índices de reprovação, o que culmina na evasão escolar. Porque você imagina um sujeito que é de diferente contexto, que tem suas dificuldades cotidianas, né? E ali, na escola, que já é cansativo, massivo, vamos colocar, por exemplo, um estudante da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, após um longo dia de trabalho, muitas vezes um trabalho pesado, e cai nesse processo de reprovação. Óbvio que se torna cansativo, maçante para esse estudante permanecer dentro desse sistema educativo. Então, a escola precisa repensar nessas estruturas, né, quanto a uma instituição formativa, né, o que realmente é significativo, como tornar a educação de fato efetiva. Anteriormente, Toniara tinha pontuado uma questão sobre inteligência emocional
E eu me lembrei de uma técnica que é o mindfulness, que é uma técnica de atenção plena. E essa técnica vem sendo implementada aqui nas escolas ao redor do mundo, que é exercícios de respiração, onde aquele aluno, não é que ele não vá pensar nada, mas ele vai, ali naquela meditação, naquele exercício, ele vai entender que aquele pensamento dele, tudo bem, está ali, mas ele vai conseguir lidar muito melhor com as suas emoções. Então, isso é um ponto muito positivo que as escolas estão tendo. É uma parte muito sensível, porque eu não sei na realidade de vocês, mas na minha, eu não tive uma escola, uma instituição que se importasse com esse quesito. Então, tudo se torna mais difícil. Então, quando tem uma instituição que favorece você nesse ponto, é muito bom, tá entendendo? Porque ajuda no seu crescimento. E é isso, Taniara, tu quer complementar com mais alguma coisa? Brilhante colocação de vocês, puxando o gancho de Daís, essa questão da reprovação, né? É muito importante a gente olhar o aluno para além das notas. É muito importante a gente olhar o aluno e de forma isolada também. A gente tende muito a generalizar a turma, mas isso principalmente em escola pública, o nível de uma turma é muito diferente, né, dentro da sala de aula. Então, é importante e é muito cabível o professor fazer um atendimento individualizado, olhando a realidade de cada aluno, porque não é só reprovar por reprovar ou passar por passar. Vai muito além disso e é preciso ter muita consciência na tomada dessas decisões. Obrigada, meninas. Foi um debate muito enriquecedor. Vocês trouxeram muitos pontos importantes que faz a gente refletir, faz a gente buscar essas respostas que é tão complexa, né, nos dias de hoje. Quero parabenizar cada uma pela contribuição, Marcos também pela apresentação e por mediar. Foi um excelente debate, foi uma excelente live e aguardamos vocês na próxima com um tema diferenciado. Obrigada. Agradeço a todos pela participação e boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Obrigada, foi excelente participar aqui com vocês sobre esse tema hoje. Até a próxima.